Você não precisa ter esse trabalho de escrever a sua história, de decidir como você vai viver a sua vida de uma maneira melhor. A sua vida já foi escrita, todos os seus dias já foram escritos pelo Senhor. Cabe a você descobrir isso. Amém? Bom dia, graça e paz. Transborde o seu coração, como está transbordando o meu coração. Sejam bem-vindos aqui a essa live, onde nós podemos, graças a Deus, nos conectar com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com a gente mesmo, uns com os outros. E podemos juntos acessar a presença do Pai, que não está em um lugar, não está em paredes, não está em prédio, não está em casa, não está num objeto chamado Bíblia, não está no celular, não está na live, mas está dentro de você e dentro de mim. E quando nós nos conectamos, quando nós nos reunimos num mesmo Espírito, que é o Espírito do Evangelho, o Espírito de Jesus, quando nós nos reunimos no mesmo propósito de adorar a Jesus, de glorificar o nome de Jesus, de conhecer a Jesus, então Jesus se faz presente conosco e a mente de Cristo começa a falar conosco. Então você está aqui nesse momento, se você está ao vivo, se você vai assistir essa live depois, se você está no Instagram, se você vai estar assistindo isso aqui no YouTube, essa live pode alcançar pessoas daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, e no momento em que ela estiver alcançando os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, é o momento em que Deus providenciou para você esta palavra, esta mensagem, esse instante, onde Ele quer colocar coisas do reino de Deus dentro do seu coração, onde Ele quer colocar coisas espirituais, tesouros espirituais dentro de você. Então fique atento e fique grato ao Senhor, porque o Senhor tem cuidado de você. O Senhor tem amado você e demonstrado o seu amor e o seu cuidado de diversas maneiras. Fique atento, não se distraia. Tenha um coração cheio de ação de graças ao Senhor. Porque quanto mais nós agradecemos ao Senhor pela obra consumada na cruz, quanto mais nós agradecemos ao Senhor pelo que Ele fez por nós, mais nós temos acesso. Lu, minha irmã amada, um beijo grande no seu coração, seja bem-vindo, um bom dia aqui do Brasil, aí para Genebra e para todos os irmãos em Cristo que se reúnem aí, amém? Eu entrei aqui, irmãos, à disposição do Espírito Santo, sem saber o que Ele gostaria de falar conosco. E enquanto eu estava aqui adorando e declarando essa palavra sobre vocês, sobre nós, Ele me lembrou do que está escrito no Salmo 139. Então nós vamos começar a nossa leitura hoje no Salmo 139 e vamos depois para Romanos 12, acredito eu. Amém? Se você está com a sua Bíblia por perto, abra a sua Bíblia no Salmo 139. Se você está com papel e caneta na mão, aproveite para anotar aquilo que o Senhor quer falar com você. Bom dia, Dani linda! Eu é que sou grata ao Senhor, ao meu amado Senhor, pela oportunidade de ser ministra do Evangelho, ministra da reconciliação, ministra de boas notícias. Como não me alegrar e não me sentir honrada por participar da obra consumada de Jesus, anunciando esta boa notícia da reconciliação. As pessoas se preocupam muito com a necessidade de arrependimento. Você tem que falar sobre o arrependimento, mas Jesus não veio trazer uma mensagem de arrependimento. Jesus é a mensagem de reconciliação entre Deus e o mundo. O arrependimento é uma consequência de receber Jesus, que é essa mensagem de reconciliação, de reconexão, de amizade restaurada e definitivamente, eternamente, entre Deus e o homem. Então eu me sinto muito grata, feliz e honrada de participar dessa obra consumada da cruz. Então vamos lá, no Salmo 139, diz assim: eu amo este Salmo, assim como eu amo toda a palavra do Senhor, mas existem algumas palavras que elas têm um registro marcante em meu coração, e este Salmo é uma delas. Há anos, desde a minha conversão, há mais de 20 anos atrás, eu criei nessa palavra. Ontem à noite, na live de 18h30, que ainda está aí disponível para vocês assistirem, e que eu vou subir para o YouTube hoje, nós conversamos sobre confissão da palavra. E eu ministrei sobre a diferença entre crer em Deus e crer no que Deus diz. Desde o início da minha conversão, em 2001, quando eu tinha 13 aninhos de idade, e eu recebi a paternidade de Deus na minha vida, porque era isso que me gerava morte e dor
ausência paterna. Então eu me acheguei ao Senhor porque Ele se revelou um Pai que me ama e que nunca ia me abandonar. Aleluia. Um Pai que nunca ia me desamparar, e eu ousei confiar no que Ele me disse. E desde então eu nunca mais fui órfã. Eu nunca mais fui desamparada. E eu nunca mais estive só. E eu comecei a confiar em tudo que Ele me disse. Porque eu pus à prova a fidelidade do Senhor. Meu Deus, eu estou fluindo aqui conforme o Espírito está guiando. Olha só esse testemunho rápido. Aos 13 anos, quando o Senhor me atraiu para Ele, eu vivi uma crise, como a crise da maioria das famílias brasileiras, a crise dos pais separados, a crise dos pais ausentes, a crise da rejeição, a crise do abandono. E o Senhor me atraiu para mostrar que Ele é um bom Pai, o meu Pai, e que me adotou por filha e herdeira como Cristo, através de Cristo, herdeira exatamente como Cristo. Ele me deu o direito, e Ele te deu o direito de herdar tudo o que é de Cristo por mérito. Jesus mereceu a sua herança gloriosa. Eu não mereci, mas pela fé recebi o que Ele mereceu por meio da graça de Deus. Então eu comecei o meu relacionamento com Deus através desse entendimento de que Ele é meu Pai e eu sou sua filha. E o nosso relacionamento de filiação, pai e filha, foi crescendo e crescendo. E no início dessa jornada, os meus pais não eram convertidos. O meu pai era da maçonaria, era espírita kardecista. A minha mãe era de uma religião oriental, que eu não me lembro bem o nome, Seixonoye, eu acho, uma coisa assim. Eles não conheciam o Senhor. E quando o Senhor me encontrou e se apresentou como meu pai, que nunca ia me abandonar, que ia ficar comigo para sempre, que ia cuidar de mim todos os dias e que eu era sua filhinha. Irmãos, quando eu me converti, eu entendi que agora eu tinha um pai. E desde então eu me comportei como filhinha do papai. E então eu recebi a bênção da paternidade do Senhor, o perdão, o acolhimento, a reconciliação e tudo isso. E eu pus à prova da seguinte maneira, eu falei: se tudo isso que você me disse a meu respeito é verdade, eu quero ver os meus pais conhecendo o Senhor, sem que eu tenha que fazer alguma coisa, sem que eu tenha que pregar para eles, sem que eu tenha que jejuar, sem que eu tenha que ir para o monte. Se o que o Senhor me disse a seu respeito, sobre quem você é, e sobre quem eu sou, e do que o Senhor quer fazer na minha vida, é verdade, porque quando o Senhor me chamou, Ele já me comunicou o meu chamado, o meu ministério. Quando o Senhor me chamou por filha, Ele já me deu a missão, a vocação. E Ele disse que eu seria apóstolo nas nações, que ia fundamentar, estabelecer os princípios básicos da fé, da vida cristã, encorajar os irmãos, todos os santos de todos os cantos da terra, consolar, exortar, ensinar, pelo Espírito Santo, pela graça do Senhor. Então eu disse, se isso é verdade, que comece na minha casa, na minha família, tendo os pais separados, cada um sem conhecer ao Senhor. Se isso é verdade, que o Senhor os atraia para o Senhor exatamente como o Senhor me atraiu. Ninguém pregou para mim. Eu nunca fui convidada para ir numa igreja. Eu fui atraída pelo Senhor. Enfim, quando eu tomei a decisão, eu tive esse encontro com o Senhor, logo eu quis me batizar nas águas. E quando eu comuniquei para minha mãe, ela falou, não, isso é um absurdo, o que fizeram com você? Fizeram uma lavagem cerebral na sua cabeça, enfim. O fato é que meu pai e minha mãe resistiram à minha conversão. E foi aí que eu desafiei o Senhor, fiz prova do Senhor. Então tá, se é verdade, tudo que eu ouvi de você, eu quero a minha família para o Senhor. E eu não vou nos detalhes do testemunho agora, para uma questão de tempo, mas 3, 4 meses depois, a minha mãe estava batizada, rendida ao Senhor, vivendo a vida cristã.
3 anos depois, quase 3 anos depois, o meu pai também estava convertido, batizado e vivendo no Senhor. Olha só, 3 meses para um, 3 anos para o outro. Não importa quanto tempo vai levar para a manifestação da palavra de Deus acontecer na sua vida, a promessa de Deus acontecer na sua vida. O que importa é que você considere que Ele é digno de confiança. Eu considerei que Ele é digno de confiança e criei em suas palavras. E desde então, essa confiança foi estabelecida em mim. E eu nunca, o Espírito Santo é minha testemunha para confirmar o que eu estou dizendo aqui. Desde então, eu nunca duvidei da paternidade de Deus. Que Deus realmente é meu pai, eu sou sua filha, Ele é bom, Ele sempre me ouve, Ele não me abandona, Ele cuida de mim. De lá pra cá, eu vivi várias fases da minha vida, várias situações, inclusive o desvio, o afastamento, o esfriamento. Mas ainda nesta fase em que eu estava vivendo na carne e não no espírito, mas mesmo assim pertencendo a Cristo, eu tinha um testemunho interior de que era amada, de que era aceita, de que era aprovada, não era desamparada, não estava abandonada e que Ele sempre me ouvia e me ouve quando eu oro. Então, quando nós consideramos que Deus é digno de confiança, nós simplesmente colocamos todo o nosso coração em suas mãos, a nossa vida em suas mãos. E foi bem nesse início todo que essa palavra do Salmo 139 encontrou lugar e moradia dentro de mim. E eu entendi que já existe uma história escrita para Amanda. Então, a minha oração sempre foi, e aí quando a gente vai crescendo na graça do conhecimento de Cristo, amadurecendo na fé, aquilo que você já creu antes vai ficando cada vez mais fundamentado em você e vai ganhando clareza. Então, eu cada vez mais sou segura de que eu estou vivendo na terra para cumprir o que já estava escrito a meu respeito. E isso me dá muita segurança, porque eu não preciso buscar nenhuma inteligência, nenhuma estratégia do mundo, nenhuma técnica de coaching, de sei lá o quê, para planejar a minha vida, para escrever a minha história. Tem gente que escreve e reescreve a própria história todo ano, de 3 em 3 meses. Irmão, se você quiser continuar vivendo assim, amém, mas você está gastando energia desnecessariamente, sendo que você pode simplesmente conhecer o que já está escrito a seu respeito. E acredite, o que Deus escreveu a meu respeito e a seu respeito é muito, 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 muito melhor e superior àquilo que nós possamos escrever. Porque nós não temos capacidade de alcançar os pensamentos de Deus a nosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. São pensamentos mais altos que os nossos. Nem nossos olhos viram, nem nossos ouvidos ouviram, nem penetrou no nosso coração aquilo que Deus preparou para nós. Então o Salmo 139 diz assim: Senhor, Tu me provaste e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto. De longe discerne as minhas inclinações. Eu amo essa intimidade que Ele tem comigo. E eu amo corresponder a essa intimidade também com Ele. É para esse lugar que o Senhor está nos atraindo, um lugar de intimidade. Examina as minhas atividades diárias. Para você que pensa que Deus não se importa com as suas atividades diárias, para você que pensa que Deus não se importa com aquilo que é importante para você, ou aquilo que parece simples e pequeno, não se engane, ele examina a sua vida diária, o seu cotidiano, as suas necessidades, os seus desejos, os seus suspiros. Ontem à noite, de madrugada já, uma irmã amada, que eu não sei se está aí comigo, ela me testemunhou um presente que ela ganhou do marido. O marido deu pra ela um varal, esses varal de apartamento, sabe? Não sei falar, esses varalzinhos que a gente compra assim. Por quê? Porque tá chovendo muito na cidade dela, parece que ela não tem varanda, tava sendo uma dificuldade, né? Com a roupa pra secar. E aí e ela estava orando ao Senhor. Ela entendeu que o Senhor é Pai e que com o papai eu posso colocar todas as minhas necessidades, porque é nele que as minhas necessidades, desde as menores às maiores, das mais simples às mais complexas, são atendidas, são supridas. Então ela estava colocando diante do Senhor a necessidade de ter um varal. E aí o Senhor usou o seu amado marido para presenteá-la com esse varal, e ela estava testemunhando com gratidão. Irmãos, vocês percebem a beleza disso e o quanto isso alegra o coração de Deus, um coração grato, que reconhece o cuidado, a bondade, o amor de Deus nos mínimos detalhes. Por quê? Porque
A palavra afirma, Ele examina as minhas atividades diárias, Ele examina as minhas necessidades diárias, Ele examina os meus pensamentos e Ele cuida de nós. Estás tão familiarizado com todos os meus caminhos que antes que eu fale uma só palavra, Senhor, tu já sabe tudo sobre ela. Uau! Gente, o que é isso? Olha só, Ele é tão familiarizado, Ele é tão íntimo, Ele é tão atento com todos os nossos caminhos interiores, né? O caminho dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, sonhos, intenções, de todas as nossas emoções. Ele é tão íntimo que antes que eu fale uma palavra, Ele sabe tudo sobre ela. Tudo, tudo, tudo. E mesmo Ele sabendo tudo, Ele quer ouvir, Ele nos quer na presença, Ele quer conversando com Ele, Ele nos quer tendo essa prática de demonstrar o quanto nós confiamos nele, quanto nós sabemos que Ele é digno de confiança. Tu tens me guarnecido. Olha, guarnecido fala de costurar, de desenhar detalhadamente, minuciosamente, tanto por trás quanto pela frente, e estende tua mão sobre mim. Não, desculpa, guarnecido é outro verbo, o minucioso está lá na frente, vou chegar lá. Conhecimento tão maravilhoso está além de mim e é elevado demais para que eu alcance, tá vendo? O pensamento de Deus a seu respeito é elevado demais para que a gente alcance. Então, você pode gastar energia querendo escrever ou reescrever a sua história, o seu dia, a sua vida, ou você pode focar e se concentrar em conhecer o que está escrito a seu respeito, e nós vamos chegar lá. Como você vai fazer isso? Então, para onde eu escaparei do teu espírito? Para onde eu fugirei da sua presença? Se subo ao céu, tu estás lá. Se você se enche em oração, em adoração, se você vai para o secreto, Ele está lá. Mas, se você se deita no Seol, também lá está. Se você se envolve com a tormenta da sua alma, Ele também está lá. Se você voa com asas da alvorada e pousa além do mar, mesmo lá, a tua mão me guiaria. E a tua mão direita rapidamente me seguraria. Não importa o quão longe você vá, quais sejam as intenções ou motivações do seu coração, qual seja o seu alvo, o seu objetivo, deixa eu te dizer uma coisa: o amor de Deus irá te perseguir. Ele tem ciúme de você e Ele não abre mão de você. Ele lhe comprou, Ele quer tomar você para Ele em amor. Ele vai te guiar e vai te segurar pela mão. Não no sentido de te prender, mas de te dar segurança. Olha, a tua mão rapidamente me seguraria, me protegeria. Se eu disser que as trevas me cerquem, que a luz à minha volta seja noite, se você no meio da sua revolta falar, chega, eu não quero saber de Deus, eu não quero saber de crente, eu não quero saber de amor, eu não quero saber de Bíblia, que eu seja cercado pelas trevas e que acabe mesmo aqui a minha vida. Ainda assim, trevas como essas não serão tão escuras para ti. Pelo contrário, a noite é tão clara quanto o dia e as trevas e a luz são a mesma coisa. Não há trevas que possam apagar a luz que Deus é e que quer derramar sobre você. E aí chegou o ponto onde eu queria falar. Versículo 13 do Salmo 139. Pois formaste o mais íntimo do meu ser. Tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, porque de modo assombroso fui feito. Maravilhosamente, tuas obras são maravilhosas, eu sei muito bem. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu era formado em segredo. Eu tenho muitas coisas para compartilhar sobre esse salmo, eu não vou fazer isso hoje por uma questão do tempo, mas nesse versículo eu não posso passar desapercebido. Quando eu era meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu era formado em segredo. Recentemente o Senhor me deu uma palavra nesse versículo a respeito de uma gestação natural. A mãe, quando está grávida, ela nunca sabe o momento exato em que ela engravidou. Porque qualquer exame, seja exame de farmácia, seja exame de sangue, ele precisa de alguns dias, né, de que o seu corpo processe essa informação de que existe uma nova vida dentro de você. Ele precisa de alguns dias para testemunhar para você, para confirmar para você, para contar para você que existe ali um bebê. Então passa um tempo, não importa se dias, alguns casos semanas e até meses, sem que a mãe saiba, sem que os pais saibam que estão grávidos, que estão gestantes. Mas o Senhor o sabe. Vocês já pararam para pensar nisso?
A gente não sabe o exato momento em que se manifestou uma nova vida dentro de nós. Não dá para saber. Mas Deus sabe, olha só. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando eu era formada em segredo. Era um segredo. O filho do meu ventre é um segredo que está escondido dentro de mim. E Deus já o conhece. Deus já conhece os filhos do meu ventre. Eles estão escondidos dentro de mim. Em algum momento eu vou saber que eles estão aqui e o meu corpo vai também saber e vai começar a se comportar como quem está gestante, um corpo grávido. Mas o Senhor já conhece. Isso significa que o Senhor já conhecia você. Antes que seu pai e sua mãe soubessem que você estava ali, dentro da barriga da sua mãe, o Senhor já conhecia você intimamente. Então você não deve mais ficar preso à dor de se lembrar que talvez você não tenha sido desejado pelo seu pai ou pela sua mãe, porque você foi desejado eternamente por Deus. Você foi desejado eternamente por Deus e é por isso que Ele te enviou à terra. Para que você experimente o amor dEle, para que a terra experimente o amor dEle através de você. Tecido nas profundezas da terra, teus olhos podiam ver-me como um embrião. O embriãozinho estava ali, ninguém sabia a respeito de você, ninguém sabia a respeito de mim, ninguém sabe a respeito dos filhos do meu ventre, mas o Senhor já nos conhecia, já nos via. E aí chegou o ponto-chave do que nós estamos falando. Mas em teu livro, que livro? O livro que o Senhor escreveu, todos os meus dias já estavam escritos, antes que meus pais soubessem da minha existência, antes que os meus ossos fossem formados, quando eu ainda era um embrião e vocês já me conheciam, antes de tudo isso, os meus dias, todos eles já estavam escritos. E os meus dias foram moldados, existe um molde, existe um formato, existe um padrão, existe um fundamento, existe um jeito, existe um estilo para viver meus dias na terra, antes que qualquer um deles existisse. Se você considera Deus digno de confiança, você pode confiar no que está escrito aqui, que Deus escreveu para você uma história de vida, a história inteira. Ele sabe exatamente o ano em que você nasceu e o ano em que você vai partir. Ele sabe exatamente o que acontece na terra, do período do seu nascimento até o período da sua partida da terra. Ele sabe o que acontece na nação em que você está. Ele sabe o que acontece na sua família. Ele sabe quem nasce, quem morre. Ele sabe tudo. Ele viu tudo. E ele escreveu os detalhes de tudo para que você vivesse uma vida gloriosa e abundante que pudesse satisfazer a Ele, que ama você. Uau! Isso é poderoso, meus irmãos, minhas irmãs. Isso, Cleidiane, você foi desejada eternamente por Deus. Vocês recebem essa palavra, irmãos? Meditem depois, leiam mais aí o Salmo 139. Vamos aqui para Romanos 12. E aí a gente encerra esse momento aqui de meditação na palavra, de leitura da palavra, para que ao longo deste dia o Espírito Santo continue falando com você e você continue ouvindo a Deus e compreendendo o que Ele está dizendo para você, o que Ele está conduzindo você a viver. Como é que eu posso viver o que nós acabamos de ler no Salmo 139? Tem uma resposta aqui em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 1 diz assim: Eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Deus. O apóstolo Paulo está falando assim, não é para vocês fazerem sacrifícios externos ao Senhor, não é para você fazer alguma coisa como um sacrifício ao Senhor, é para você se oferecer como um sacrifício vivo ao Senhor. É para você dizer, Senhor, que a minha vida seja uma oferta ao Senhor, uma oferta de amor, uma oferta de louvor, uma oferta de adoração, uma oferta de confiança. Amém? Pois isso irá
agradá-lo, pois essa é a adoração do templo lógica de vocês. Templo, essa carninha aqui, esse corpício, é o templo do Espírito Santo, é onde Jesus mora e é onde eu o adoro. Adoração não tem nada a ver com reunião coletiva, com música, com levantar a mão, com chorar, com arrepiar. Adoração é uma atitude interior. Adoração é uma condição interior de glorificar a Deus, de voltar os olhos para Deus, de reconhecer Deus, de render-se a Deus. Adoração é uma atitude íntima e pessoal que acontece dentro, porque quem adora a Deus, adora em espírito e em verdade. Nós adoramos espiritualmente, nós não adoramos emocionalmente. Portanto, a adoração não tem, repito, não tem a ver com o que o meu corpo faz, se minha mão está levantada, se minha mão está no coração. Não tem a ver com a minha alma, se eu estou chorando, se eu estou sentindo arrepio, calafrio. Tem a ver com o meu espírito reconhecendo o Espírito de Deus em mim. A Bíblia diz que o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. O que isso quer dizer? Que Deus está procurando na terra, nos prédios, nas casas, nas igrejas, alguém adorando Ele, alguém de mãos levantadas, dizendo, ó Senhor, eu te adoro, ou cantando para Ele, Santo, Santo, Santo. Não. Isso quer dizer que o Senhor procura em nosso interior a verdadeira adoração. Não consigo repetir, irmão, depois você vai ter que ouvir de novo. Está fluindo aqui, eu não sei nem o que, eu não sei rebobinar. Então fiquem atentos e depois vocês ouçam a live de novo. Então o Senhor, Ele procura no nosso interior um espírito adorador. Há muitos cristãos que professam a fé em Jesus, que professam o nome de Jesus, que frequentam igrejas, que cantam músicas gospel, né? Músicas que se dizem ser louvor e adoração para o Senhor, mas que não adoram a Deus em seu espírito, que talvez nem conheceram a Deus como Ele é. Então o Senhor, Ele procura os verdadeiros adoradores. Isso quer dizer que Ele procura quem o adora no espírito, quem o adora verdadeiramente. Amém? E é assim, essa é a adoração do templo, lógica de vocês, é a adoração racional, é quando eu estou simplesmente entronizando o Senhor dentro do meu coração e eu o adoro. Eu quero vir aqui essa semana conversar com vocês sobre adoração a Deus, glorificação a Deus e não confiar na carne. O Senhor vai preparar esse momento, tá? Continuando então, versículo 2 do capítulo 12 de Romanos. Em outras palavras, não se deixem conformar com os padrões deste mundo. Deixa eu ver como é que a gente está aqui no tempo. Peraí, 7h46. Daqui a pouquinho eu acabo. Eita. Tá passando um negocinho aqui na minha tela, eu não sei se vai acabar. Deixa eu avançar aqui. Em outras palavras, não se deixem conformar com os padrões deste mundo. Em vez disso, continuem se transformando, mediante a renovação de sua mente, para que saibam o que Deus deseja. E todos concordarão que seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Uau! Sempre vocês me perguntam, eu estou lendo a Bíblia judaica, a tradução da Bíblia judaica completa. Eu amo a tradução dessa Bíblia, indico para um monte de pessoas, meus amigos todos compram essa Bíblia, porque ela tem uma tradução mais próxima da língua original em que a Bíblia foi escrita. Você acha na internet, em qualquer livraria cristã, não é cara, a torno de 60, 70 reais você encontra essa Bíblia. Ela não tem PDF, às vezes vocês me pedem para mandar. Se tem, eu desconheço. É só a Bíblia impressa mesmo, então eu recomendo. Tá? É uma tradução de fácil compreensão, mas que se aproxima do original. E então nos deixa mais, facilita mais a gente compreender o texto. Quem revela o texto é o Espírito Santo. Mas a nossa compreensão precisa dessa ajuda da língua, né? Então, para a gente entender o tempo verbal do que está sendo dito, bom dia, Kátia, para a gente entender, enfim, o verbo, entender a gramática, tá? Então, olha só o que ele diz aqui no versículo 12. Não se deixem conformar com os padrões deste mundo. O que é o padrão desse mundo? Reescreva a sua história, escreva a sua vida, planeje o seu ano,
Você tem que escrever o que você quer, você tem que escrever os seus alvos, os seus objetivos, você tem que batalhar para conquistar. Enfim, o padrão deste mundo está dizendo várias coisas para você e você é livre. Se você quiser seguir os padrões do mundo e gastar o seu tempo, a sua energia, os seus dons, os seus talentos e a sua vida em se conformar com o que o mundo diz. Ou você pode não se deixar conformar com os padrões do mundo e, em vez disso, continuar a ser transformado, porque a transformação na sua vida começou no dia em que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, entendendo que ao recebê-lo, você estava recebendo perdão de Deus para todos os seus pecados e reconciliação, reconexão com Deus, que é o estabelecimento de uma amizade, de um relacionamento íntimo, pessoal, poderoso e eterno com Deus. Entendendo que agora, através de Cristo, nada nem ninguém pode te separar do amor de Deus por você. Então, essa transformação, ela pode continuar na sua vida mediante a renovação da sua mente. Quando você troca os pensamentos do padrão do mundo, os pensamentos naturais, pelos pensamentos espirituais de Cristo, pelos pensamentos que têm o padrão do céu, pensamentos que têm o padrão do reino de Deus, e você começa a trazer o céu para a terra, assim no céu como na terra. O que há no céu eu trago para a terra. O que não é permitido e autorizado no céu, eu não permito e não autorizo na terra se manifestando na minha vida. O que é permitido e funciona perfeitamente no céu, é permitido e funciona perfeitamente na minha vida, e eu chamo à existência essa permissão, essa operação e essa manifestação, porque os céus estão abertos sobre mim, desde que o véu foi rasgado de cima a baixo, me dando livre acesso para que toda a bênção do céu alcance a minha vida, porque o Senhor já nos fez ricamente abençoados em Cristo Jesus, recebendo todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais, como está escrito em Efésios capítulo 1. Então, quando você começa a renovar os seus pensamentos dessa maneira que eu acabei de dizer, você vai saber o que Deus deseja para você. E aí, aqui está a conexão lá com o Salmo 139. Tá bom, Amanda, eu quero viver o que Deus escreveu para mim, mas eu não sei o que Deus escreveu para mim. Eu não sei qual é a vontade de Deus para mim. Eu não sei se eu caso, se eu não caso, se eu fico nesse emprego, se eu não fico nesse emprego, se esse é meu ministério, se esse não é meu ministério, se eu mudo de país ou se eu não mudo de país. Eu não sei isso, eu não sei aquilo. Então, tudo que você precisa saber a respeito do que Deus quer contar para você, a respeito do plano de Deus para você, a respeito da vontade de Deus para você, a respeito do desejo de Deus para você, a respeito do que está escrito para você, você vai saber através da renovação da sua mente. Você vai saber através do relacionamento com a palavra, que é Jesus, e uma das maneiras onde Jesus está expresso, onde Jesus está... onde tem testemunho de Jesus é na Bíblia, na palavra. Então, quanto mais você se enche do conhecimento da palavra, quanto mais você se enche do conhecimento de Cristo, quanto mais você conhece a Cristo, que é a expressão exata de quem Deus é, mais você vai estar conectado com a mente de Cristo, o coração de Deus, o coração de Cristo, o mover do Espírito Santo. E aí você vai saber o que Deus pensa, o que Deus quer, o que Deus deseja e como Ele vai manifestar o que Ele quer para a sua vida. E aí você vai fazer o quê? Você vai provar do desejo de Deus. Você vai concordar que o desejo de Deus é bom, é satisfatório e é fadado ao êxito. Ou seja, você pode, como eu disse, escrever a sua história, escrever a sua vida e blá blá blá. Mas você tem certeza que os seus planos, o que você vai escrever, está fadado ao êxito? Ou seja, não há possibilidade de fracasso? Você tem certeza disso? Bom, o que a palavra diz, e eu tenho certeza disso, porque certeza é fé, fé é convicção de coisas que se esperam, de fatos que não se veem, é certeza. Então eu tenho certeza, eu tenho fé, eu tenho confiança no que Deus disse. E Deus disse que Ele escreveu os meus dias, todos eles. E que Ele escreveu todos os meus dias conforme o agrada. E se o agrada, e Ele me ama mais do que todo mundo, porque foi Ele o único que deu a vida por mim, então eu posso confiar que Ele escreveu a melhor vida para mim. E aí, o que Ele escreveu está fadado ao êxito, fadado ao sucesso. É impossível que o que Deus determinou
para mim, fracasse. É impossível que os planos de Deus sejam frustrados. É impossível que qualquer coisa no céu ou na terra impeça o Senhor de cumprir em mim exatamente o que Ele escreveu a meu respeito, a não ser eu mesma, porque Ele respeita o que eu quero, Ele respeita o que você quer. Jesus, Ele disse assim: quem quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e venha após mim. As pessoas costumam pregar isso. Negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga os passos de Jesus. Mas calma lá. Antes disso, Jesus colocou uma condição. Quem quiser me seguir. Você é livre para querer ou não seguir a Cristo. Você pode falar, não, eu vou viver a minha vida segundo o meu próprio entendimento. Eu vou ser rei da minha vida, eu vou ser governo da minha vida e eu vou escrever a minha vida, a minha história e pronto. Ou você pode dizer, ok, Jesus, eu quero te seguir. A partir do momento que você livremente, espontaneamente, partiu de... Né, você quis, você decidiu seguir Jesus, aí sim, você tem que sujeitar-se à sua escolha. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e andar após Ele. E aí sim, você começa a viver o plano de Deus para a sua vida e não há possibilidade de fracasso. O plano de Deus, que foi salvar você, resgatar você e transformar você na imagem e semelhança de Jesus Cristo, agora em vida na terra, fazer de você a expressão, assim como Jesus é a expressão exata de quem Deus é, eu e você somos a expressão exata de quem Cristo é para o mundo. Cabe a nós renovarmos a nossa mente para termos a nossa vida transformada e expressar isto ao mundo. Amém, irmãos? Então essa palavra que eu queria compartilhar com vocês essa manhã. O Senhor já escreveu a sua história. Ela é perfeita, ela é maravilhosa. Ele é digno da sua confiança. Você pode confiar no que Deus diz. O que Deus diz é verdadeiro, é real. O que Deus diz funciona, o que Deus diz acontece. E à medida que você confia no que Deus diz e você anda no que Deus diz, você começa a desfrutar do que Deus diz. Não tenha pressa. Pressa não é uma atitude de quem confia em Deus. Deus trabalha por processos, Ele está construindo em nós. Então seja perseverante. Eu contei aqui no início da live o testemunho da conversão dos meus pais a partir da minha conversão. A minha mãe levou 3 meses, com meu pai levou 3 anos. Então não importa quanto tempo vai levar a manifestação da palavra que Deus te disse. A palavra diz, esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. A vitória não é o que a fé alcança. A vitória é crer. A vitória é não duvidar, aconteça o que acontecer. A vitória é continuar confiando que Deus é fiel, que o que Deus diz é verdade. E se Deus disse, crê e será salvo tu e tua casa, esta é a verdade. O tempo que vai levar para você ver a manifestação dessa salvação, do cumprimento dessa palavra ou dessa promessa, não importa. O que importa é que você continue crendo. Porque se você continuar crendo, se você continuar confiando, então você vai continuar vencendo e vai continuar sendo transformado e provando da vontade de Deus para a sua vida. Porque vencer é vencer por dentro, começa aqui dentro. A vitória começa aqui dentro de nós. Amém? Tenham todos um bom dia na presença do Senhor. Que ao longo deste dia, essas palavras ao longo desse dia, do dia de amanhã, do mês, não sei em que momento essa mensagem vai alcançar você, mas que daqui para frente você fique meditando e conversando com Jesus e ouvindo Jesus a respeito dessas coisas e permita Ele assumir o lugar de autor da sua vida, escritor da sua história, autor e consumador da sua fé, aquele que dá início e fim, aquele que mantém e que sustenta a sua fé, né? Que a constância do amor de Deus por você e do cuidado de Deus por você te atraia a permanecer nele, confiando nele, sendo fundamentado nele e enraizado nele. Amém? Você que assistiu essa live aqui pelo Instagram, envie para pelo menos 10 amigos, compartilhe a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a respeito da mensagem de Cristo, ouvir a respeito de Cristo. Me ajude a ajudar outras pessoas a receberem a palavra da fé, receberem o Evangelho, receberem as boas notícias do amor de Deus, do perdão de Deus e do cuidado de Deus. Amém? Então você pega esse aviãozinho,
compartilha para mais pessoas, envia para mais pessoas. Essa live ficará salva aqui por 24 horas e depois ela vai para o meu canal no YouTube, tá bom? Graça e paz, shalom, abundância de misericórdia, de provisão, de amor, de alegria no Espírito Santo para a sua vida neste dia. Vamos terminar com a alegria da irmã Maria de Jesus. Beijo, gente.